slide, a gente tem aqui os principais giros do telencéfalo, e como vocês podem ver, é uma coisa extremamente simples. Isso é uma coisa que a gente chama de mapa de Brodmann. Foi criado no começo do século XX por um cara chamado Brodmann, e ele utilizou, através de traumas cirúrgicos, traumas de realmente acidentes, e até regiões de AVC, para identificar o que cada região do telencéfalo faz. Pois bem, vamos começar a estudar. Na área 1 de Brodmann, gente, estou apenas brincando, podem respirar fundo, eu não vou estar utilizando isso aí, porque a verdade é que nem eu sei isso aí. Isso aqui é uma forma muito antiga de se estudar neuroanatomia, e hoje em dia não é mais utilizada. Esse mapa de Brodmann, hoje em dia, a gente sabe que existem várias regiões que ele delimitou, e que, na verdade, não tem uma função pré-definida. Então, o mapa de Brodmann não é mais utilizado, até porque, de ponto de vista didático, ele não é muito eficiente. Então, se a gente for passar para o próximo slide, a gente consegue ver uma forma muito mais razoável de se estudar. Ainda tem vários nomes, mas ainda é bem melhor de estudar do que a imagem anterior. Pois bem, vamos começar então a estudar. No próximo slide, a gente tem o que a gente chama de uma face superolateral. Quando a gente está estudando telencéfalo, a gente tem três visões principais. A face superolateral, a face inferior e uma face que a gente só consegue estudar se a gente segmentar o cérebro ao meio, seccionar ele ao meio, que se chama face medial. Então, vamos estudar primeiro a face superolateral. E quando a gente está estudando essa face, a gente utiliza primeiro dois sucos de grandíssima importância no estudo do telencéfalo. O primeiro suco é o que a gente chama de suco central, que é esse suco entre as áreas verde e vermelha. Por que esse suco central é importante? Esse suco central ele é utilizado para separar anatomicamente o lobo frontal do lobo parietal. E ele tem grande importância por causa disso. Abaixo dele, a gente tem o que a gente chama de suco lateral, que vai ajudar a gente a determinar o que é o lobo temporal e o que são os lobos acima dele, que são os lobos frontal e parietal. Esse suco central, ele tem um outro nome, que é suco de Rolando. E o suco lateral, ele tem outro nome, que é suco de Sylvius. O que, se vocês lembrarem da nossa aula de drenagem venosa, é o nome da veia que drena essa região, que é a veia de Sylvius. Então, a gente tem esses dois epônimos para esses dois sucos. Outra coisa importante nessa imagem são esses giros que estão coloridos, o giro pré-central e o giro pós-central. Esses dois giros são alguns dos poucos giros que a gente chama de projeção, ou giros de área primária. O que são esses giros? São giros que têm uma conexão mais direta com o resto do corpo. Então, vamos estudar. O giro pré-central é o que a gente chama de área motora do telencéfalo. Por que área motora? Porque é nessa região em que a gente vai estar enviando os impulsos de movimento para o nosso corpo, de controle do nosso corpo. E ela tem uma divisão muito curiosa, que é uma coisa que a gente uma divisão somatotópica. Então, se a gente pegar esse giro, isolar ele, a gente vai descobrir que cada região da superfície dele corresponde a uma parte diferente do corpo. E é por isso que tem essa imagem na direita. Essa imagem na direita permite a gente identificar cada região do córtex motor, que é outro nome que a gente pode dar para essa área, e o que ela representa. Então a gente vê que uma parte quanto mais lateral, uma parte que representa mais a parte do rosto, da boca, dos olhos. E a gente percebe que o controle da face e dos movimentos das mãos são as regiões que a gente tem maior controle, o controle mais refinado. Enquanto que o resto do corpo, como tórax, pés, pernas, tem uma região menor dedicada a eles, porque são reais que a gente tem um controle menos fino. A mesma coisa pode ser falada, a mesma divisão pode ser aplicada praticamente ao giro pós-central. O giro pós-central é o que a gente chama de área primária de sensibilidade tátil.
Então, se eu chegar em você, que está assistindo, e encostar no seu braço, vai ter uma região com uma específica do seu giro pós-central que vai estar respondendo, que vai estar recebendo essas informações. E ela é dividida da mesma uma forma semelhante à área motora, que é essa divisão somatotópica. Se a gente for passar para o próximo slide, a gente tem essas duas imagens que, além do seu pesadelo dessa noite, é o que a gente chama de homúnculos de Penfield. Penfield foi um médico que ajudou a fazer essa divisão somatotópica do corpo em relação ao telencéfalo, dos giros pré e pós-central. À esquerda de vocês, a gente tem representação do giro pré-central, do giro pós-central, essa imagem mais cinzenta, de sensibilidade. Então, como o Penfield criou essa representação? Ele fez com que cada área do corpo tenha uma correspondência a essas áreas ser um tamanho maior em relação à área que eles ocupam. Então, utilizando essas imagens, a gente consegue perceber que as mãos, a sensibilidade das mãos, ela tem uma área no telencéfalo, no giro pós-central, muito maior do que, por exemplo, o braço, antebraço e tórax. Outra região que tem grande sensibilidade é a região do rosto. Enquanto que o homúnculo da direita é o homúnculo motor, e ele corresponde à área pré-central. Então a gente consegue perceber que a área das mãos, do rosto, ocupa no giro pós-central, no giro pré-central, uma área muito maior do que as regiões de antebraço, de perna. Então, em suma, essa é a importância desses homúnculos de Penfield. Tendo visto essas áreas, vamos começar a abordar agora por lobos. O primeiro lobo que eu vou apresentar para vocês é o lobo frontal, ou, que a gente poderia chamar também, córtex frontal, quando a gente está trabalhando de córtex. Então, quais são os principais sulcos que separam ele? A gente tem o sulco pré-central, então ele é o sulco que fica anterior ou mais para frente do sulco pré-central, e saindo dele a gente tem dois sulcos que adentram o lobo anterior, que são o sulco frontal superior, em negrito, e evidentemente o sulco frontal inferior, em verde, que vão estar ajudando a separar alguns giros dessa região. Então, se a gente for passar para o próximo slide, a gente tem aqui essas divisões dos giros do córtex frontal. A primeira divisão é o giro pré-central, que eu já mencionei com vocês, que é onde tem a área de projeção motora. E a gente tem o giro frontal, que a gente pode separar em frontal superior, que está mais em negro, mais em preto, o giro frontal médio, que está nesse tom de meio verde amarelado, e o giro frontal inferior, que está mais em roxinho. Pois bem, quais são as importâncias dessas áreas? Os giros frontais superior e médio é o que a gente chama de córtex pré-frontal. E o que é importante dessa área? É essa área em que a gente tem uma grande parte dos nossos pensamentos, nossa consciência. Então, essa é uma área de extrema importância quando a gente está falando de raciocínio lógico, de programação, de planejamento, que grande parte da mágica é feita. Enquanto que o giro frontal inferior é uma região de associação muito importante, em que na anatomia funcional, ele na maior parte representa o que a gente chama de área de Broca. O que é a área de Broca? A área de Broca é uma região em que a gente tem o planejamento da nossa fala. Então, eu, quando estou planejando falar com vocês, eu utilizo essa região para escolher qual a melhor palavra, qual a melhor articulação da minha boca e da minha língua. Se eu estivesse falando ao vivo com vocês também, eu também estaria utilizando bastante essa imagem e bastante do giro pré-central para movimentar minhas mãos, gesticular minhas mãos. Então, essa área de Broca, ela planeja a nossa fala, escolhe as melhores palavras e manda essa programação, essa definição, para o giro pré-central, enviar para o meu corpo, enviar para a minha boca, para ela estar falando para vocês. Então, essa é a grande importância da área de Broca. Então, qualquer dano nessa região, a pessoa consegue te entender bem. Então, uma pessoa com o que a gente chama de afasia de Broca,
ela consegue compreender bem as minhas palavras, ela conseguiria compreender bem o que eu estou falando e conseguiria, na cabeça dela, formular a ideia que ela quer transmitir. Só que como essa região que planeja as palavras está lesada, ela começaria a falar coisas erradas, ela falaria coisas próximas, mas não exatamente o que ela queria falar. É um distúrbio que impede a pessoa de transmitir corretamente as ideias. Passando para o próximo córtex, que a gente chama de córtex parietal, a gente tem dois sucos principais. O suco pós-central, como o próprio nome diz, ele está posteriormente ao suco central, e o suco intraparietal, que é esse suco mais em verde amarelado, que está entrando no meio do córtex parietal e ajudando a separar ele. Então, o que esses sucos dividem? Na próxima imagem, a gente consegue ver que eles dividem o lobo parietal nas seguintes regiões. O giro pós-central, que eu já falei, sensibilidade, e divide o lobo parietal em duas regiões principais. O lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. Essas duas regiões são grandes regiões de associação de imagens táteis, imagens de sentidos sonoros e sentidos auditivos, que eu vou estar explicando para vocês logo mais. Esses dois lóbulos, eles têm essa divisão mais genérica, só que o lobo parietal inferior, ele tem dois giros de grande importância. O giro supramarginal. O giro supramarginal, ele recebe esse nome porque ele abraça o finalzinho do lobo do suco lateral, ou suco de Sylvius. Vocês percebem que ele meio que abraça o finalzinho do suco de Sylvius. E o giro angular, que ele abraça um suco que a gente vai ver logo mais, que é o suco temporal superior. O suco temporal superior. E então ele meio que abraça a região. Por que esses dois giros são de importância? Porque nessa região tem uma parte muito importante que a gente chama de área de Wernicke. Essa área de Wernicke, ela permite a gente estar associando uma série de informações táteis, sonoras e visuais e permite a gente compreender completamente palavras. Então, se um indivíduo tiver uma lesão na área de Wernicke, ele vai ter uma grande dificuldade de compreender palavras, mesmo se ele tiver capacidade de falar normalmente, ele não conseguiria entender exatamente as palavras que estou falando. Então, essa região é de grande importância para essa série de associações. Se a gente for passar para o próximo, agora para o córtex temporal, a gente tem dois sucos de grande importância. Em vermelhinho, o suco temporal superior, e em verde amarelado, o suco temporal inferior. Como eu já mencionei, suco temporal superior, no finalzinho dele, ele é abraçado pelo giro angular. Pois bem, no que ele divide então? Ele divide o córtex temporal em três giros principalmente, que vocês podem ver na próxima imagem, que são os giros temporais superior, medial ou médio, e inferior. Quais são a grande importância dessas regiões? Essas regiões elas vão estar recebendo algumas informações auditivas e vão estar transmitindo elas em uma série de diferentes comunicações. Então, sons ambientes vão para uma região desses giros, sons de fala vão para outras regiões. É aqui que a gente associa principalmente de quem a gente está falando, então ele tem uma certa importância na nossa percepção de sentimentos. Então, eles por si, se eu ouvisse a voz da minha mãe, do meu pai, eles já teriam às vezes já daria uma conotação diferente do que se eu ouvisse a voz, por exemplo, de um desconhecido ou de uma pessoa que eu não gosto. E é aqui também em que as pessoas com esquizofrenia, elas têm uma série de distúrbios em que sons ambientes acabam sendo interpretados como sons de palavras. Então, quando uma pessoa tem esquizofrenia, fala, eu estou ouvindo voz e ninguém mais está ouvindo, provavelmente alguns dos giros temporais dela está identificando sons ambientes como sons de palavra. Então, o que para mim poderia ser só uma torneira aberta,
Ela pode ser palavras que podem estar, às vezes, ameaçando, dando comando sem sentido, e uma série de outras alucinações sonoras. Então, é por isso que é importante. Entretanto, esse córtex ele tem uma pequena pegadinha. Ele tem um giro que não dá bem visto aqui, que só pode ser visto na próxima imagem se a gente afastar um pouquinho o córtex parietal, que é o que a gente chama de giro temporal transverso. Essa é a região em que vai estar recebendo diretamente as informações sonoras da cóclea. E ele tem uma divisão curiosa, que é o que a gente chama de divisão somatotópica também, que nem era nos giros pré e pós-central. E como isso funciona aqui? A gente consegue perceber que esse giro temporal transverso ele tem um formato fusiforme ou de fuzil. Então, a gente consegue perceber que cada região dele, que nem a imagem mostra, recebe uma frequência diferente e que se relaciona a uma região da cóclea diferente. Então, mais anteriormente, ele recebe sons de mais baixa frequência, que são detectados pelo ápice da cóclea. Então, e conforme ele vai indo posteriormente nesse giro, ele vai para sons de mais alta frequência, caminhando na cóclea. Vocês lembram? A cóclea é aquele formato de meio que de caracol. Então, a gente consegue perceber que tem essa divisão fina. Então, lesões específicas nessa região causariam, em teoria, lesões, uma dificuldade maior de estar entendendo frequências diferentes de som. Passando para o próximo, aqui eu pulei direto para o lobo da ínsula, e a gente percebe que o lobo da ínsula tem dois sulcos principais. Um sulco que a gente chama de sulco circular da ínsula, que está em verde para vocês, que ele está ao redor da ínsula, meio que delimitando ela. E, cortando a ínsula ao meio, a gente tem o sulco central da ínsula. E quais são os giros que isso delimita? Na próxima imagem, a gente consegue ver que, na verdade, a gente não tem giros com nomes específicos no córtex da ínsula. O que a gente tem, na verdade, é uma definição genérica, que são chamados de giros curtos da ínsula, numa região anterior ao sulco central da ínsula, e os giros longos da ínsula, em vermelho, que são posteriores ao sulco central da ínsula. E o que a ínsula faz? A ínsula ela tem uma boa importância na percepção de cheiros e gostos e paladares de alimentos. Então, boa parte dessa transmissão inicial dessas informações ocorre nesses giros longos e curtos da ínsula. E isso também já vai ter uma certa influência no que a gente vai falar depois do sistema límbico, que é o sistema de processamento das emoções. Então, essas são, no geral, as funções dos giros longos e curtos da ínsula. Passando para frente, a gente tem o córtex occipital. E você vai ver uma grande falta de informações nessa imagem, porque aqui eu não estou apontando nenhum giro, não estou apontando nenhum sulco, não estou apontando nada. Por que isso? Porque na visão superolateral, o córtex occipital ele não tem tantas estruturas notáveis que a gente consiga ver macroscopicamente. A maior parte dos sulcos e giros importantes do córtex occipital a gente vê nas faces inferior e medial. Então, aqui eu só vou falar de uma coisa mais genérica, é que o córtex occipital é a grande região da visão. Então, vocês vejam, a visão é um sistema de informações tão complicado que ele tem todo o seu lobo quase que exclusivo para ele. Então, o que o córtex occipital vai fazer? Ele vai receber essas informações iniciais da visão e ele vai começar a processar. E o que é fascinante é que esse processamento ele ocorre quase que todo no córtex parietal e temporal. Então, essa área secundária de tratamento de informações da visão, ele vai estar ocorrendo não no córtex occipital apenas, mas também nos córtex temporal e parietal. Outra coisa que é interessantíssima é que cada região de processamento processa uma região diferente da visão. Então, tem uma parte específica para cores, uma parte específica para tons de cores, uma parte específica para tons de luz, uma parte específica para movimentos, para formatos, até para rostos.
Então a gente consegue perceber que essa parte a gente tenta codificar, né, a gente receber essas informações da visão, exige uma grande quantidade de processamento neuronal. Então, essa é, em geral, a função do córtex occipital. Na próxima imagem, a gente consegue ver uma pequena revisão, a mesma imagem que eu usei anteriormente, que serve para fazer uma pequena revisão da anatomia, né, da divisão anatômica, nessa face superolateral do córtex, do telencéfalo. Já na próxima imagem, a gente tem outros dois tipos de revisão. A gente tem à esquerda uma série de divisões funcionais do córtex do telencéfalo, e à direita, uma imagem extremamente interessante de estar utilizando para estudar, que é uma imagem de um exame chamado PET scan. Esse exame PET scan, ele permite a gente estudar o cérebro a partir do índice de atividade. Então, quanto mais escura a cor, mais em tons frios a cor, mais fraca é a atividade no córtex, e quanto mais quente a cor, ou mais clara a cor, mais intensa é a atividade. Então, se a gente pegasse agora o cérebro de vocês que está me ouvindo e a gente colocasse para fazer esse exame de PET scan, a gente percebia ali nas áreas do giro temporal transverso, dos giros temporais e da área de Wernicke, a gente veria uma maior atividade nessas regiões do que em outras regiões do córtex. Agora, se vocês lendo esses textos, se a gente fosse fazer um exame de imagem na cabeça de vocês, e a gente tivesse vocês vendo o cérebro de vocês conforme vocês leem essas informações que eu estou apresentando para vocês, ou mesmo vendo essas imagens, vocês veem que a maior parte da atividade está no córtex occipital, um pouco mais também no córtex temporal e no córtex parietal, que são essas regiões de recebimento inicial de informação e processamento posterior, transmissão de informação. Se agora fosse pegar o meu cérebro e colocar nesse exame, vocês veriam que as principais áreas que estão em atividade é aquela região do córtex frontal inferior, que eu chamei para vocês também na anatomia funcional, de área de Broca, e no córtex, no giro pré-central, que é o meu córtex motor para eu estar articulando a minha fala, para eu estar controlando a minha boca, minha língua, minha gesticulação, enquanto eu estou planejando minhas palavras. Enquanto que, se a gente fosse ver eu tentando planejar as minhas palavras e falhando um pouco nisso, né, vocês veriam que seria mais meu córtex pré-central que estaria sendo ativado. Então, um pouco mais dos giros frontais, superior e médio, e também da área de Broca. Pois bem, gente, a minha parte foi isso. Fiquem agora com o nosso querido Júlio. Foi um prazer dar essa aula para vocês.